Olá, começa agora mais uma edição do Giro Nordeste. Estamos ao vivo pela TVE da Bahia. Você também pode acompanhar o programa nas emissoras parceiras em todos os estados da região Nordeste, em 2 estados do Sudeste, no Espírito Santo pela TV Educativa e em São Paulo pela TVT e ainda por nossas redes sociais, YouTube, Facebook e Twitter. A nossa hashtag é Giro Nordeste. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. A convidada do programa de hoje é a economista e professora da Universidade Federal de Pernambuco, Tânia Bacelar. Graduada em Ciências Sociais e Ciências Econômicas, a professora Tânia Bacelar possui doutorado em Economia pela Universidade de Paris. Já ocupou diversos cargos públicos e é reconhecida nacionalmente pelo trabalho em prol do desenvolvimento regional. Eu sou o Juraci Santana, da TVE Bahia, e vamos participar do Giro Nordeste em seus respectivos estados. Nathalie Queiroz, da TV Pernambuco, Selma Souza, da TV Aperipê, em Sergipe, Gilberto Lima, da Rádio Timbira, no Maranhão, Fabrício Camboim, da TVE Alagoas, Laísa Félix, da TV da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Carla Soraya, da TV Ceará, Naná Garcês, da Empresa Paraibana de Comunicação e Geandra Portela, da TV Antares, no Piauí. Eu quero agradecer a todos pela participação. Professora Tânia Bacelar, apenas 6 bilionários brasileiros concentram a riqueza equivalente a 100 milhões de brasileiros. Apenas 5% dos mais ricos no Brasil possuem a mesma renda dos outros 95% da população. Com as medidas anunciadas até agora no Brasil, a senhora acredita que após a pandemia essa desigualdade vai aumentar ou diminuir? Boa noite. Para mim é um prazer estar com vocês. Eu acho que a tendência é aumentar, se é que é possível a gente ampliar esse fosso, e é uma das nossas principais heranças. O Brasil se destaca no ambiente mundial pelo grau de concentração da renda nacional. E a pandemia ela está afetando os mais fracos. Portanto, o impacto previsível é de que a desigualdade aumenta pós-pandemia. É lamentável. Obrigado, professora Tânia. E vamos a Recife para a participação de Nathalie Queiroz, da TV Pernambuco. Boa noite, Juraci. Boa noite, Tânia. Boa noite aos colegas de bancada. Boa noite a vocês que estão nos assistindo. Professora, a pandemia, ela evidenciou, né? Cada vez mais ela vem evidenciando as nossas desigualdades estruturais. E aí, nesse cenário, cresce a crítica a esse modelo e essa política que tem sido adotada nacionalmente de flexibilização das relações de trabalho, né? A crítica à uberização está nesse bojo. Eu gostaria que a senhora avaliasse se esse modelo, né, de uberização nas relações de trabalho e de políticas cada vez mais flexibilizadoras, né, da segurança trabalhista no Brasil, se isso é um modelo sustentável para um país como o nosso. Não é neste grau de flexibilização, mas a gente precisa ter consciência de que nós vamos conviver com mais flexibilização, porque as novas tecnologias trazem dentro delas esse atributo. Eu gosto de comparar o computador com a máquina de datilografia. A gente errava e tinha que começar tudo de novo. O computador, ele diz que a gente errou, a gente conserta e continua. Então, esse continua é irreversível. A produtividade aumenta e ele embute a flexibilização. Então, o mercado de trabalho do século XXI será mais flexível do que foi o do século XX. Mas isso não significa que não haja regulação. Onde nós estamos errando não é na passagem para o mercado do século XXI, é na desregulação que a gente fez na transição, e que vai deixar marcas muito profundas e que já começam a mostrar inviabilidade. O movimento dos uberistas recente está mostrando que não é desse jeito, não é desse tamanho a flexibilização que é aceitável. Muito obrigado. O Giro Nordeste segue para Aracaju, capital de Sergipe. É a vez de Selma Souza, da TV Aperipê, fazer a pergunta à professora Tânia Bacelar.
Boa noite a todos, boa noite, Juracy, boa noite, doutora Tânia, boa noite aos colegas que dividem bancada comigo e, claro, uma boa noite especial a você que nos acompanha. Bom, a gente sabe, né, que o mundo está vivendo uma das piores crises sanitárias, inclusive uma das piores crises também financeiras. A gente observa esses reflexos em diversos setores, um deles é no setor financeiro, né, a gente observa essa bolsa de valores, né? O Brasil vinha se recuperando, atingindo patamares históricos. Antes mesmo da pandemia, a pandemia veio, teve essa queda, né? Como a gente observa. Agora, o Brasil começa a se recuperar financeiramente. A gente observa também, como a colega falou, sobre a desigualdade social que está sendo cada vez mais vista por conta da pandemia e a importância, né, da sociedade obter uma reserva de emergência. Eu queria saber da senhora, doutora Tânia, que a gente observa um crescimento de investimentos em rendas variáveis, mesmo num momento tão de incerteza como esse. A que a senhora atribui esse crescimento? Veja, o mercado financeiro ele ganhou hegemonia na economia mundial. Essa é uma das marcas dos nossos tempos. Em outros tempos, quem comandava a vida econômica era a esfera produtiva. Hoje, quem comanda a vida econômica é a esfera financeira no mundo inteiro. E o Brasil engatou nessa dinâmica com muita força aí pela década de 90, e aqui essa dinâmica é um dos elementos do aumento da concentração de renda. Quando você for ver aquelas grandes fortunas de que se falou no começo da nossa fala, ela dialoga com os portadores dessa riqueza imaterial que circula na esfera financeira. Ela também sofreu com a crise, mas não é ela que está sendo a principal afetada. A principal afetada é a economia produtiva. E os investimentos estão mudando. No contexto mundial estão mudando, e no contexto brasileiro também, porque a gente tem uma novidade que é a queda da taxa de juros. Pelo menos a taxa de juros que sinaliza para o conjunto, que é a Selic, nunca esteve tão baixa como está agora. No meio da pandemia, nós estamos convivendo com essa novidade. Então, os investimentos na esfera financeira, eles estão mudando por essas mudanças gerais, e tem um impacto de curto prazo da pandemia, que, na minha visão, para eles, vai passar mais rápido do que para quem está na esfera produtiva. Eu acho que aí o impacto vai ser muito maior. A escolha do tipo de aplicação tem variado também, como você destacou, mas não vejo que isso seja o principal desafio para a grande maioria, que nem aplica e nem sabe o que é isso. Obrigado mais uma vez, professora Tânia Bacelar. Eu quero reforçar que você que está assistindo ao Giro Nordeste pode fazer perguntas e comentários nas nossas redes sociais, YouTube, Facebook e Twitter. E vamos seguir para São Luís, no Maranhão, para falar com Gilberto Lima, da Rádio Timbira. Boa noite, professora Tânia. Boa noite aos colegas de bancada e a quem está acompanhando o Giro Nordeste. Professora Tânia, a crise provocada pela pandemia está provocando também uma quebradeira de empresas aí pelo país afora, principalmente aquelas que não contam com o capital de giro para enfrentar a situação neste momento, inclusive provocando o desemprego a cada dia que passa, e essa uberização que foi falada, ela é por conta também desse desemprego agora nesse período da pandemia. De que forma a senhora avalia esse cenário? O governo também é responsável por essa situação? Houve essa demora no socorro, principalmente aos micro e pequenos empresários que não estão suportando a situação neste momento, professora? Veja, primeiro o Brasil recebe a pandemia depois de um momento de dificuldade da economia. Então, a gente teve uma queda grande em 2015, 2016, e não estávamos conseguindo recuperar em 17, 18 e 19. Então, a economia brasileira já estava fragilizada quando a pandemia desembarca aqui,
E as famílias estavam fragilizadas, o desemprego alto era o principal sinalizador, mas a informalidade do mercado de trabalho, o tamanho da informalidade também era outro sinalizador, e nossas empresas também estavam fragilizadas, principalmente as pequenas e médias, que representam 1/3 do PIB do país e são mais importantes ainda quando a gente olha para o emprego. Mas elas já vinham de um processo de fragilização. Então, eu acho que não é só o governo, é o processo que a gente estava vivendo, também já vinha fragilizando nossas empresas. Mas o governo deu a sua colaboração. O governo também vai ser responsável pela quebradeira que a gente vai assistir, infelizmente, no segundo semestre, porque ele demorou a decidir apoiar. Quando apoiou, não apoiou de uma maneira eficiente. A demonstração que a gente tem todo dia é de que a grande maioria que pediu socorro para o seu fluxo de caixa não conseguiu, principalmente as pequenas e médias. As grandes até que umas nem precisavam e outras conseguiram, mas as pequenas e médias não foram atendidas, e aí a culpa é da política governamental que não chegou a tempo e a hora. Então, nós vamos assistir um momento muito difícil para essas empresas no segundo semestre. Obrigado. O Giro Nordeste segue com a rodada de perguntas à professora Tânia Bacelar. E vamos para Maceió, momento da participação de Fabrício Camboim, da TVE Alagoas. Boa noite, Juracy. Boa noite a todos. Boa noite, professora. Professora, eu gostaria de falar um pouco sobre uma entrevista que a senhora deu recentemente. Eu estava pesquisando um pouco sobre a senhora, né, para poder conversar aqui, e a senhora falou sobre que o Nordeste seria a região que sofreria menos impactos econômicos com a pandemia, pelo menos nessa fase inicial, por conta do auxílio emergencial de R$600, já que a nossa região é uma região muito dependente também do Bolsa Família, né? E a faixa de recebimento do Bolsa Família seria menor do que esses R$600, e, por consequência, então, teríamos uma movimentação maior, principalmente nos municípios menores. Gostaria que a senhora falasse um pouco sobre isso. Eu disse isso e continuo defendendo isso. Eu acho que as medidas de mitigação da crise, elas favoreceram as regiões mais pobres, e o Nordeste é uma delas, né? Então, tanto pelo volume, por exemplo, no auxílio, o auxílio hoje está na casa de 38 bi, dos 38 bi que foram gastos, 36% veio para o Nordeste. E o Nordeste nem representa 36% da população, e muito menos da economia do país. É 15% da economia, 27% da população, e conseguiu trazer 36% do total do auxílio. E isso aí pesa porque os mais pobres aqui são mais numerosos. Então, por outro lado, ela beneficia, sobretudo, os pequenos municípios. Continuo defendendo isso. Os pequenos municípios, como a renda permanente é baixa, quando veio esse fluxo adicional, ele estimulou a economia local. Eu escuto todo dia dizer nos pequenos municípios que o comércio dos pequenos municípios está bem durante a crise, porque a pessoa ganhava 200 e pouco no Bolsa Família, agora ganha 600. Então, infelizmente, a pobreza no curto prazo deu esse resultado mais favorável. Por isso que eu disse, na hora do auge da pandemia, enquanto tiver esse fluxo artificial de apoio, ele vai favorecer uma região como o Nordeste, e dentro do Nordeste vai favorecer as áreas mais pobres e os pequenos municípios. E os dados que eu tenho mostram isso. Essa semana eu vi um estudo feito comparando a renda do trabalho total, a massa de renda que vem do trabalho nos estados, e o total de dinheiro que veio no auxílio. Quando a gente compara esses dois bolos, no Maranhão, por exemplo, esse bolo representa 59%. Quando chega no Piauí, 50%.
Quando chega no Ceará, 37%. Quando chega em Pernambuco, 36%. Então, é um peso muito grande e por isso que eu disse que no curto prazo a gente não ia se dar tão mal por um lado negativo da região, que é a dimensão da pobreza permanente que nós temos aqui. Obrigado, professora Tânia Bacelar. E agora é a vez de seguirmos para Natal, onde está a Laísa Félix, da TV da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Boa noite, Juraci. Boa noite aos colegas. Boa noite, professora. A minha pergunta é a seguinte: o auxílio emergencial reacendeu um debate que já existia, mas não com tanta evidência, sobre a renda básica mínima ou renda básica universal. Qual a sustentabilidade de uma possível medida como essa no atual cenário do Brasil? Veja, esse debate ele vai estar no ambiente mundial. Aliás, ele já está no ambiente mundial, né? Porque, como eu disse, a economia mundial é comandada hoje pela acumulação financeira e as pessoas no mundo inteiro estão com dificuldade de se inserir na vida econômica de seus países. Não é só o Brasil que tem isso, mas aqui é muito evidente para nós. Então, esse debate já existia e vai ganhar força, e o debate sobre a renda básica universal, ele já está na agenda de países que não têm a desigualdade brasileira. Portanto, num país que tem o tamanho da desigualdade que nós temos, esse debate vai se colocar. O Brasil já tinha avançado nessa direção desde o final dos anos 90, desde o começo do século XXI, e nós tínhamos percebido isso, que temos que dar essa cobertura às pessoas, ao invés de deixá-las morrer de fome, que isso é inaceitável, né? Deixar alguém morrer de fome. Então, esse debate a gente já tinha feito, foi criticado, mas ele vai voltar com muita força. Eu tenho certeza que ele também no Brasil vai voltar. Agora, vai voltar junto com a sua pergunta. É financiável? E aí os liberais, que são fanáticos pelo ajuste fiscal, vão dizer que não dá. E a sociedade vai ter que fazer a conta para dizer que dá. E a conta vai ser muito simples. Quanto custa? Quanto custa o Bolsa Família? E quanto custa o bolo de incentivos e de subsídios que a gente dá, às vezes, para quem não precisa? Então, esse debate vai ser feito, e eu acho que ele vai começar no segundo semestre, porque quando acabar o auxílio emergencial, as pessoas vão começar a morrer de fome. Obrigado mais uma vez. A nossa hashtag para quem quiser fazer perguntas e comentários é Giro Nordeste. A convidada do programa de hoje é a economista e professora Tânia Bacelar. Vamos a Fortaleza falar com Carla Soraya, da TV Ceará. Boa noite, Juraci. Boa noite aos meus colegas de bancada virtual. Meu boa noite também a quem está nos acompanhando, em especial a professora Tânia. Professora, Celso Furtado, se fosse vivo, estaria completando 100 anos de nascimento, ajudou a definir esse pensamento econômico latino-americano. Ele dizia que o Brasil ia sempre estar na periferia da economia mundial, e porque ele dependia, para se desenvolver, da industrialização de outros países já bem mais desenvolvidos, da distribuição de renda que a senhora acabou de citar aí, da superação dessa dependência externa, tanto tecnológica quanto financeira. Como é que o pensamento de Celso Furtado poderia ser atualizado e nos ajudar a entender como é que a gente chegou nesse ponto e como é que a gente pode sair desse buraco? A senhora que atuou durante 20 anos aí na Sudene, a economia sozinha, ela explica todos os problemas do subdesenvolvimento? Não explica, e o próprio Celso Furtado não explicava só pela economia, ele explicava pela organização da sociedade, ele explicava pelo engate na economia mundial, né? na geopolítica mundial, ele explicava pela institucionalidade. Então, ele mesmo tinha uma visão multidisciplinar desse nosso engate na vida mundial. Por outro lado, veja, o que ele via lá na metade do século passado mudou. Ele via no momento em que a indústria de transformação era o grande carro-chefe. Nós estávamos atrasados no engate da indústria de transformação. Se a gente olhar o Brasil de hoje e olhar o mundo de hoje,
a indústria de transformação não tem mais a centralidade que teve na época dele. Hoje a gente tem mais dificuldade, porque além da gente estar perdendo densidade na indústria de transformação, que ela mudou, a gente chama agora a indústria 4.0, né? Por outro lado, o que a gente vê no mundo é que as mudanças técnicas estão afetando o conjunto da vida social e da vida econômica. A passagem para a era da informática, ela é um outro fato muito importante, e ali nós estamos atrasados também. As grandes empresas que comandam esse processo não tem nenhuma brasileira. Então, não é mais indústria, são outros setores da vida mundial, que também o Brasil está atrasado, e, diferentemente da época de Furtado, ali o Brasil tinha decidido engatar. E hoje nós estamos patinando. Infelizmente, a gente não tem um projeto de reposicionamento do Brasil no que será a economia do século XXI, que vai ser bastante diferente do que era a economia que Celso Furtado analisou. Mas as categorias de análise, a visão abrangente que ele tinha, essa importância da nossa inserção submissa no ambiente mundial, ela continua. Então, tem elementos da análise dele que iluminam os nossos desafios do presente. Portanto, eu acho que ele ainda está vivo do ponto de vista dos seus legados para nós. Muito obrigado. E vamos a João Pessoa. É a vez de Naná Garcês, da empresa paraibana de comunicação, fazer a pergunta à professora Tânia Bacelar. Boa noite a todos os colegas, boa noite à professora Tânia. Gostaria primeiro de parabenizá-la pelo seu artigo Celso Furtado, um intelectual com o pé no chão, na trilogia que a Universidade Estadual da Paraíba está publicando, chamada Celso Furtado, Militante da Esperança, e na qual eu tenho a felicidade de conhecer antecipadamente, antes dos leitores, pois a minha empresa vai fazer a sua publicação. Professora, eu gostaria de saber o seguinte: os governos estaduais do Nordeste, eles devem apostar nas compras locais, estimular aos pequenos negócios como forma de superar essa crise, uma vez que a nossa economia como um todo, ela é muito pequena no contexto nacional? Bom, antes de tudo, eu queria lhe parabenizar pela sua colaboração a esse trabalho que foi feito na Paraíba, né? Sob a coordenação de Sidoval. Eu considero que foi a homenagem mais bonita que foi feita a ele. E foi muito interessante que tenha vindo da Paraíba, de onde ele nasceu. Mas a qualidade da homenagem foi realmente diferenciada. Ali tem muitas horas de trabalho de muita gente para fazer uma homenagem muito consistente ao que foi o trabalho que ele realizou. Com relação a priorizar as compras locais, eu diria que isso já está acontecendo. Por exemplo, aqui em Pernambuco já existe um movimento de estimular as compras em Pernambuco. Acho que isso vai tender a se alastrar e é uma coisa que faz sentido, né? Eu acho que o consumo vai diminuir, porque mesmo depois da pandemia não vamos ter o mesmo nível de consumo que a gente tinha antes, pelo menos por um tempo. Eu espero que não seja só por um tempo, que a própria humanidade reveja o padrão de consumo que não precisa ser realizado, que ela vinha setando, mas ela vai ter uma dificuldade grande. E aí não faz sentido o que a gente vai consumir, a gente priorizar as compras de fora. Então, acho que esse movimento vai acontecer, e eu já vi esse movimento em muitos lugares do mundo. Quando eu morei na Europa, era muito comum, por exemplo, na Suíça, ter campanha de televisão. Você mora aqui, compre aqui. Certo? E a gente ouviu muito isso na pandemia, para evitar que as pessoas se mobilizassem, se saísse muito, dizia, compre perto da sua casa. Então, isso vai ser um dos legados da pandemia, pelo menos no curto prazo. Obrigado mais uma vez, professora Tânia Bacelar. E é momento de girar para Teresina, capital do Piauí. Quero chamar Geandra Portela, da TV Antares.
Boa noite, Juraci. Boa noite a todos que nos acompanham, aos colegas jornalistas e também a nossa convidada de hoje, a professora doutora Tânia Bacelar. Então, professora, um assunto que vem dividindo a opinião de muitos especialistas é sobre os efeitos do novo normal. Eu queria que a senhora avaliasse essas mudanças pós-pandemia na perspectiva econômica. Veja, eu vejo que tem dois novos normais. Um mais imediato, que é quando a gente volta mitigado e volta com outros padrões, volta com medo, né? Então, enquanto não tiver um remédio ou uma vacina, eu acho que vai ter um novo normal, que é o cuidado que as pessoas vão ter que ter, porque esse vírus não é de brincadeira. Então, eu acho que até se descobrir um remédio ou uma vacina, terá um novo normal, e esse novo normal já está acontecendo e a gente já está vendo como é ele, né? Mas eu acho que vai ter um outro novo normal, mesmo depois que descobrir uma vacina ou um remédio, que tem a ver com o que já vinha acontecendo no mundo antes da pandemia. Essas mudanças que eu falei, mudanças do padrão técnico. Então, eu falei da passagem da era analógica para a era digital, mas a gente tem uma mudança, por exemplo, na agricultura. A agricultura do século XX era a agricultura da química. Isso está perdendo peso. A agricultura do século XXI é filha de duas outras ciências. É filha da genética, com os transgênicos, e é filha da biologia, com a agroecologia. Então, é um outro normal, é uma outra realidade. As pessoas vão querer comer sem veneno. Então, isso não é por causa do vírus, é porque tem mudanças acontecendo nos padrões de consumo e nos padrões de produção. Obrigado, professora Tânia Bacelar. E é hora da pergunta enviada por quem está assistindo ao Giro Nordeste. Reginaldo Geraldo dos Santos, de Itabuna, no interior da Bahia, enviou a seguinte questão. O turismo sofreu um enorme impacto. Como será a médio e longo prazo para esse setor? O turismo foi quem mais sofreu, né? O turismo levou uma pancada para valer. E para o Nordeste, isso é muito importante, porque o turismo aqui é uma atividade econômica central, emprega a gente, e o impacto da pandemia é muito forte nessa atividade. E aí eu volto para a pergunta anterior, vai haver dois normal. Vai ter o normal imediato, e aí o turismo vai ter muita dificuldade de adaptação, porque as mudanças já estão sinalizadas como mudanças muito difíceis de fazer. A gente tem participado de discussões com o pessoal da área de turismo, e realmente eles estão muito preocupados, porque não só vai exigir investimento, como vai exigir um outro padrão de oferta, um outro padrão de relacionamento com o cliente. Então, são desafios muito grandes de adaptação que essa atividade vai sofrer, e ela vai operar num voo raso, como eu diria. Agora, para além do momento da pandemia, quando a gente tiver a vacina ou o remédio, eu acho que a atividade turística vai retomar. Ela era uma das atividades que vinha crescendo no mundo, e ela não vai parar de crescer no mundo. Essa necessidade que as pessoas têm de conhecer outros lugares é uma necessidade humana que vai se colocar, e eu acho que eles vão retomar, talvez em outros padrões, mas eu não sou pessimista com relação a essa atividade no futuro, e muito menos com ela no Brasil e no Nordeste. O Nordeste vai continuar tendo no turismo um dos seus potenciais para além da pandemia. Pelo menos é assim que eu acredito. E a gente espera, claro. Obrigado. Agora vamos iniciar aqui pela Bahia mais uma rodada de perguntas, professora Tânia Bacelar. Olha só, no ano passado o Banco Itaú lucrou 26 bilhões de reais. Já o Bradesco lucrou 22 bilhões no mesmo ano. Esse lucro somado é o mesmo do que todo o orçamento de muitos estados brasileiros para investir em todas as áreas, como saúde, educação, moradia e assistência social. Faz sentido ter 5 bancos lucrando mais de 100 bilhões em apenas um ano, enquanto a maioria da população enfrenta tantas dificuldades para sobreviver? Sentido nenhum. Para mim, esse é o problema central do Brasil. Junto com a desigualdade, quando eu olho para a economia,
Esse é o problema central do Brasil. Ninguém deixou acontecer isso. Esse grau de concentração que existe no sistema financeiro brasileiro, você não vai encontrar ele no mundo. Esse é um dos nossos problemas. Vai ver se nos Estados Unidos é assim, vai ver se na Alemanha é assim, tá certo? Então, isso é um absurdo. É um absurdo porque ali o oligopólio fala forte e tem muita força, né? Em qualquer governo, eles têm um peso muito grande e a gente não tem conseguido enfrentar esse problema. Esse problema se enfrenta com menos concentração. Tem que ter uma política e desconcentre isso, que abra esse mercado. Eu espero que as novas tecnologias que estão em fintechs estão ameaçando, mas não é suficiente. É preciso ir mais fundo e acabar com esse peso tão exagerado que poucos agentes têm num setor tão importante da vida da economia nacional. Certo? Então, aí o Brasil é um ponto fora da curva. Mais uma vez, obrigado, professora Tânia. E seguimos outra vez para Recife para falar com Nathalie Queiroz, da TV Pernambuco. Professora, algo muito interessante que a senhora trouxe em quase todas as suas falas foi o papel das novas tecnologias, né, de informação e de comunicação, não só no aprofundamento desse processo de, digamos assim, de financiarização da vida, mas também de mediação no acesso das pessoas ao mercado de trabalho. Agora, durante a pandemia, tem sido as tecnologias, né, essa grande mediadora do acesso à educação. No entanto, o Brasil ainda tem índices, apesar de mais de 70% da população estar conectada à internet, a gente ainda tem índices muito baixos de qualidade de acesso à internet e de letramento digital. Como é que a gente sai dessa enrascada, Tânia, de ter uma demanda do mercado global, tá? De estar próximo dessas tecnologias, mas ter ainda tantas fragilidades em relação à inclusão digital? Para mim, você botou o dedo na ferida. Esse é um dos nossos grandes desafios, tá certo? Não dá para negar isso, isso veio para ficar, isso é bom. Se não fosse isso, a gente não estava aqui desse jeito que a gente está, né? O Nordeste inteiro numa sala falando comigo, isso é uma coisa maravilhosa. Então, a gente não pode negar isso. Agora, a gente tem que evitar que isso seja uma nova fonte de exclusão. Esse é o grande desafio de um país como o Brasil. É evitar que isso seja, de novo, uma fonte de exclusão, né? Porque aí a exclusão vai ser enorme. Nós já começamos a fazer esse debate com a educação. Esse debate tem que ser enfrentado, por exemplo, na educação, porque não adianta o cara ter o celular e ter uma ligação vagabunda. Ele precisa ter um tablet decente e um acesso decente à internet. Então, para mim, isso é uma prioridade hoje. E para o Nordeste é uma prioridade. E eu fiquei muito feliz quando eu vi o consórcio de governadores do Nordeste colocar na primeira agenda deles o cinturão digital do Nordeste como prioridade. Eles estão pensando no século XXI. Celso Furtado pensou estrada, pensou energia elétrica. Eles estão pensando sistema de telecomunicação moderno, decente para todo mundo. Agora, tem uma coisa no Nordeste muito interessante que está acontecendo, que são os provedores de pequeno porte. São pequenas e médias empresas que fazem essa ligação entre a grande rede e a demanda local. E aí, de novo, a capacidade empreendedora do nordestino aparece de uma maneira maravilhosa. Então, se tiver apoio, dá para a gente enfrentar esse desafio. Se tiver lucidez de que isso é bom e a gente tem que evitar o lado ruim, eu acho que a gente tem como ter políticas adequadas para que as novas gerações vivam um momento diferente do que a minha geração viveu. Então, eu acho que os governadores merecem um aplauso pela primeira escolha que eles fizeram. Obrigado mais uma vez, professora Tânia Bacelar. Quem está acompanhando o Giro Nordeste pode fazer comentários nas nossas redes sociais, YouTube, Facebook e Twitter.
E vamos para mais uma participação de Selma Souza, da TV Aperipê, em Sergipe. Bom, doutora, a senhora falou, né, há pouco que o Brasil já vinha enfrentando uma crise antes mesmo da pandemia. O Brasil agora, então, sofre mais ainda com tudo isso e todo o histórico, né, do nosso país. Muito se fala sobre reformas para a retomada da economia. De que forma a reforma tributária ela pode auxiliar nessa retomada da economia brasileira? Veja, para mim, a reforma tributária era a mãe de todas as reformas. Antes de fazer qualquer uma, eu acho que a gente devia ter feito a reforma tributária. O nosso sistema tributário é péssimo, é velho, é do século XX e é muito ruim. Ele é ruim economicamente e ele é ruim socialmente, sobretudo. Eu digo que ele é uma das maquininhas de gerar desigualdade no Brasil, porque a gente joga metade da carga tributária, que não é alta, na carga média é do tamanho da OCDE, mas metade da carga aqui é em cima do consumo. Então, quem ganha menos paga mais e quem ganha mais paga menos. Então, a gente tem que acabar com isso, tem que tirar do consumo e tem que botar em cima de quem ganha mais. Tem que botar em cima da renda. A gente aumenta o imposto de renda até um certo ponto, até a classe média. Mas os muito ricos, aqueles que ele falou aqui, não pagam o imposto de renda. Certo? Então, isso é um absurdo, isso é inaceitável. Então, a primeira reforma seria a reforma do sistema tributário, para fazer ele mais confortável para a economia dialogar com ele. Qualquer empresário hoje sabe que é um inferno dialogar com esse sistema tributário, e ele tem que ser simplificado, mas não basta. Ele tem que ser simplificado e tem que ter mudanças estruturais profundas para taxar mais quem pode contribuir mais e taxar menos quem pode contribuir menos. Taxar mais a renda e o patrimônio e taxar muito menos o consumo e a produção. Infelizmente, eu acho que a gente não teve ainda força política para fazer isso. Se a gente conseguir, no pós-pandemia, fazer a primeira reforma, que é a da simplificação, que é isso que vem aí no Congresso, já é um avanço, mas é muito insuficiente. Eu acho que quando passar essa onda, a gente precisa ter um mergulho mais profundo no sistema tributário brasileiro. Melhorar ele ajudaria muito a construir um Brasil diferente. Obrigado. Quero chamar Gilberto Lima, da Rádio Timbira, no Maranhão, para fazer mais uma pergunta à professora Tânia Bacelar. Na primeira participação, Juraci, esqueci de você. Boa noite. Professora, o governo Bolsonaro prioriza a política de desmonte, né, do Estado como indutor do desenvolvimento, no momento em que acelera o programa de privatização comandado pelo Paulo Guedes. Quais as consequências dessa política de Estado mínimo para o país? De protagonistas, nós vamos passar a párias de outras nações? Toda vez que me faz essa pergunta, eu digo assim, eu sou pessimista no curto prazo e otimista no médio prazo. Por quê? Porque eu acho que um país como o Brasil não aguenta este modelo. Esta proposta é inadequada para um país como o Brasil. Uma proposta onde o Estado não tem presença, onde quem manda é o mercado, isso pode até dar certo em sociedades mais homogêneas. Mas numa sociedade desigual como a nossa, isso não pode dar certo a médio prazo. Então, eu acho que a médio prazo a gente vai sair dessa loucura, mas, infelizmente, isso pode deixar uma herança muito ruim. Então, em vez de desmontar o Estado brasileiro, a gente precisa reestruturar o Estado brasileiro. No mundo inteiro, o que é virtuoso é uma articulação favorável entre Estado e mercado, e não a hegemonia só do mercado e o desmonte do Estado. Isso é um equívoco. Não tem país no mundo que avançou sem que o Estado patrocinasse, sinalizasse certos investimentos. Os Estados Unidos é um exemplo. Em setores onde eles são fortes no mundo inteiro, quando a gente pesquisa e vai atrás, o gasto público foi uma mola propulsora importante. Então, isso é uma visão equivocada. Queimar patrimônio no auge da crise
é pior ainda porque esses ativos estão desvalorizados, então isso não vai se sustentar, isso não pode se sustentar e, se for feito, vai deixar uma herança de mais dificuldade do que nós já temos. Já temos suficiente, não precisamos de mais. Obrigado mais uma vez, professora Tânia Bacelar. E vamos seguir para Maceió falar com Fabrício Camboim, da TVE Alagoas. Professora, desde o início da pandemia, existe um debate, né, sobre o fechamento ou não das atividades econômicas. Uma parte das pessoas e dos governantes, boa parte, é a favor desse fechamento e uma parte é para a preservação das vidas, né, e uma parte é contra esse fechamento, justamente defendendo a ideia de que fechar a economia de forma quase que total poderia trazer reflexos negativos a outros setores, como a saúde, por exemplo. Existe um lado certo nessa história? Qual a sua opinião? Se a senhora fosse gestora pública, a senhora teria fechado atividades econômicas desde o início? Teria deixado mais para frente? O que a senhora teria feito? Eu acho que esse é um falso debate, primeiro, porque se o vírus se propaga quando a gente anda e se agrega, é preciso parar as pessoas. Foi isso que os infectologistas nos disseram. Então, não tinha debate. O debate é equivocado. Você tinha que fazer as duas coisas. A sabedoria é como é que eu desativo a economia, como é que eu desmobilizo as pessoas para salvar as pessoas. Então, eu acho que eu teria feito o que os países que estão se saindo bem da pandemia fizeram coordenação estratégica entre os atores para fazer um plano de desativação consistente, dialogando com a dinâmica do vírus e com o Estado presente, protegendo as pessoas e as empresas. E, no nosso caso, também tem que proteger estados e municípios. Para mim, a tragédia brasileira foi, primeiro, colocar esse falso debate e, segundo, se negar a fazer coordenação estratégica. E aí a minha crítica vai direto ao presidente da República. Ele se negou a fazer a coordenação estratégica, que era papel dele. O Brasil é uma república federativa concentrada na União e o peso da União aqui é muito forte. Os governadores fizeram, os prefeitos fizeram, mas no Brasil isso não tem o peso que tinha se a gente tivesse feito corretamente uma visão de crise lá em cima, articulando todo mundo e coordenando essa desativação gradual da vida econômica do país. Quem fez isso consistentemente, como a Alemanha fez, como a Austrália fez, vou citar 2 países comandados por mulheres, não é à toa, não é? Eles se saíram muito melhor, os impactos na economia foram menores e a saída deles da crise vai ser melhor do que a nossa. Nós erramos desde o começo. Obrigado, professora Tânia Bacelar. Agora é a vez de falar com Laísa Félix, da TV da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Professora, qual o ensinamento, o aprendizado que fica dessa situação de pandemia em termos econômicos? Do que é que vai se arrepender de termos feito e do que é que vai ser orientado a repetir numa situação futura, numa situação de pandemia? Porque acho que já faz tantas décadas, né, quase um século aí da pandemia de gripe espanhola, e agora a gente se vê novamente nessa situação, né, de pandemia. E parece que não tivemos realmente em que nos basear para enfrentar esse momento mesmo, né? Então, o que fica do que a gente está vivendo hoje de ensinamento, porque eu acho que agora sim, talvez isso fique mais registrado, né, mais impregnado, né, na cultura, na mente das pessoas, na economia, nos costumes, né? Algumas mudanças realmente vão permanecer. Veja, eu acho que no caso do Brasil, a gente ainda não vê muito claro isso, porque a gente ainda está no auge da pandemia, infelizmente aqui, pelas razões que eu falei antes, ela ainda vai demorar mais, né? Então, acho que a gente vai demorar também a fazer esse debate sobre a sua pergunta. Mas quando eu olho para o mundo,
eu acho que esse debate já começou. Eu acho que toda vez que tem uma pandemia como essa, toda vez que tem um freio de arrumação como esse, há mudanças profundas. Eu não acredito que dessa vez vai ser diferente. Alguns historiadores estão dizendo que o século XXI está começando em 2020. Que não começou no começo do século, está começando em 2020 por conta da pandemia. E que o século XXI vai ser diferente do século XX. E já tem debates muito interessantes no mundo. Por exemplo, o debate sobre a relação economia-meio ambiente. A Alemanha está com um projeto de saída da crise que ela chama de economia verde. Então, é o debate ecológico dialogando com a organização da economia, dialogando com o consumo. Então, esse debate vai se dar. Ele já vinha se dando, mas a pandemia vai acelerar esse debate. A gente percebeu que a gente pode viver bem com menos consumo supérfluo. Então, eu acho que isso é uma lição que a pandemia vai deixar. Porque, veja, o consumismo desbragado de alguns é uma das razões da crise ecológica mundial. Então, uma reflexão sobre padrão de consumo, eu acho que vai ser feita mundialmente. Mas a gente está fazendo também, como eu já falei, o debate sobre a renda mínima, que é outro problema que a gente vinha carregando. Para que serve uma economia se as pessoas, a grande maioria das pessoas, não vive bem? Para que tanta riqueza? Tanto esforço para gerar riqueza se isso serve a tão poucos? Então, esse debate já vinha se dando. O Piketty já tinha colocado a colher dele no âmago dessa discussão, que é a concentração de renda à escala mundial. E a discussão de que para que serve isso? Como é que a gente protege as pessoas? Então, como eu já falei, o debate sobre a renda mínima, ela vai acontecer, porque na transição de um paradigma para outro, muita gente fica pelo caminho. E os que ficam pelo caminho precisam ser apoiados, precisam ser sustentados. Então, eu acho que a gente vai viver um ciclo de debate muito interessante. Vamos ver pipocar no mundo vários exemplos interessantes de mudança. E eu espero que a gente tenha a lucidez no Brasil de participar desse debate e de mudar aqui também. Obrigado mais uma vez. O Giro Nordeste segue a rodada de perguntas com a professora Tânia Bacelar. E vamos falar agora com Carla Soraya, da TV Ceará. Professora, eu volto à questão do Estado mínimo, né? Esse governo, desde o início que assumiu, sempre faz e preconiza que o Estado tem que ser mínimo, né? A gente teria enfrentado melhor essa pandemia se o Estado fosse mínimo. E eu volto também a outra questão que já foi debatida aqui, mas como é que a gente vai medir os desempregos aqui no Brasil se a gente tem agora empregos parciais, precários, tem vínculo, mas ao mesmo tempo não tem mais tanto direito. Essa questão da reforma tributária, a senhora fala que deve ser urgente, mas não se fala da taxação das grandes fortunas, só se fala de juntar 5 impostos em um. O que isso mudaria? Bom, a reforma tributária mudaria o que eu disse, simplificaria, certo? Que para as empresas é uma coisa boa, certo? Mas não mudaria profundamente a estrutura do nosso sistema. E eu continuo dizendo que precisa mudar profundamente a estrutura do nosso sistema, tá certo? Então, é assim que eu vejo, eu acho que é insuficiente o debate que nós estamos fazendo. O debate sobre o Estado mínimo também, isso é um debate que nós compramos a partir de ideias falsas, por exemplo, a comparação entre o Estado e você, se você só pode gastar o que você ganha. Você sim, mas o Estado não. O Estado pode gastar mais do que ele arrecada e agora está gastando. E a pandemia mostrou isso, né? A pandemia mostrou que na hora H, quem socorre é o Estado. Não só a pandemia, a crise de 2008, 2009, também mostrou para o pessoal do andar de cima que quando eles também são afetados, quem é que eles vão buscar? Vão buscar o Estado, certo? Então, o Estado serve para os pequenos, mas serve também, na hora do sufoco, para os grandes, para os bancos. Quem salvou os bancos naquela ocasião foi o Estado. Fazendo o quê? Aumentando dívida pública, tá certo?
porque ele não é igual a uma família, ele é outro ente, ele é um ente diferente, que não gera riqueza, mas distribui riqueza. E isso é muito importante, essa função que ele tem. Por isso que não pode haver uma sociedade harmoniosa com esse tipo de visão que está predominando no Brasil de hoje. Então, eu espero que a gente tenha serenidade para cortar as mentiras que estão por trás desse debate e enfrentar o debate que o Brasil precisa, né? Como é que a gente reconstrói o Estado brasileiro para o momento dos desafios do século XXI, tá certo? E faz um diálogo melhor entre o Estado e o mercado para que o conjunto da sociedade brasileira se aproprie dos frutos do desenvolvimento do país. Esse é o debate que a gente precisa fazer. E não desmontar o Estado e partir de conceitos equivocados que simplificam o que é complexo e fazem as pessoas acreditarem numa mentira. Obrigado, professora Tânia Bacelar. Agora é o momento da participação de Naná Garcês, da empresa paraibana de comunicação. Professora, quando a Sudene surgiu, ela tinha o Conselho Deliberativo composto pelos governadores. Portanto, eles tinham uma voz forte no ambiente regional. Fazendo uma analogia com o consórcio Nordeste, o Nordeste vai sair mais forte em função do consórcio e das decisões tomadas de forma coletiva pelos governadores? Veja, eu acho que a Sudene foi uma invenção de Furtado fantástica, porque ele criou um locus de diálogo interfederativo. A Sudene não era uma burocracia. A Sudene era, antes de tudo, o Conselho Deliberativo. E aí ele fez uma inovação institucional ousada, porque ele botou no mesmo conselho os ministros de Estado, ou seja, o poder central no Brasil, que é muito forte, em certas ocasiões presidida pelo presidente da República e todos os governadores do Nordeste. Então, aquilo era um locus de diálogo político, de concertação política, de articulação política entre o governo federal e os governos estaduais. Era uma ideia brilhante e funcionou muito bem durante muito tempo, né? Até que a Sudene foi se esvaziando e o próprio Conselho foi perdendo força. Os governadores estão, na minha visão, fazendo também uma inovação institucional com o consórcio. Do mesmo jeito que Furtado fez uma inovação institucional, os nossos governadores fizeram a inovação institucional, só que na escala deles, que foi uma coisa importante para o Nordeste, porque o Nordeste vinha de uma guerra fiscal. A gente passou anos de guerra fiscal. E na guerra fiscal, cada estado pensava em si, cada governador disputava com o seu vizinho um pequeno investimento. Era muito ruim e a noção de Nordeste estava desagregando. Eu acho que o consórcio Nordeste está recuperando a visão de Nordeste de um lado. A gente está procurando saber onde é que estão nossas identidades. E nós temos muitas identidades. Eu quero saber se uma pessoa que nasce no Rio Grande do Sul se sente sulista. Agora, quem nasce na Paraíba ou quem nasce no Maranhão, porque a gente trouxe o Maranhão para o Nordeste, se sente nordestino. Porque a gente tem identidades, a gente não está falando uma coisa falsa. Tem um sentimento de pertencimento a uma região única e os governadores estão recuperando isso. Então, no plano institucional e no plano dos valores, eles estão fazendo um gol a fazer isso. Agora, eles têm um limite, é que nossa República Federativa concentra dinheiro e poder na mão da União. Então, eles vão fazer um esforço muito positivo, mas vão encontrar um limite, que é a falta de diálogo com a União. Então, eu acho que o passo seguinte seria articular esse esforço deles com um diálogo interfederativo, como o Furtado pensou, né? Para dialogar com um ente que tem muita força no Nordeste. Faz falta a presença da União no Nordeste. Mas, enquanto ela não existe, eu acho que o consórcio de governadores é uma boa ideia, é inovadora. Estão trabalhando com conceitos novos. Esse conceito de compartilhamento que eles estão trabalhando é muito interessante e é novo. O mundo está falando em compartilhamento.
Vocês sabem que quando a gente entra na internet, uma das coisas que a gente faz, ou no Zap, é compartilhe, tá certo? Compartilhe, se relacione, discuta com o outro, veja o que é que tem de afinidade entre você e o outro. Essa noção de compartilhamento eles estão usando em compras governamentais. Então, tem muita ousadia no consórcio. Eu acho que é uma coisa boa que aconteceu na região e acho que o Nordeste se diferenciou. Enquanto o Brasil não teve coordenação estratégica na pandemia, aqui teve. E foi o que ajudou a gente não se sair pior ainda na pandemia. Porque tudo estava dizendo que aqui a pandemia ia ser para arrasar, porque a concentração da pobreza aqui é muito forte. Parte do que a gente escapou, eu acredito a forma como os nossos governadores lideraram esse momento. E muito obrigado, professora Tânia Bacelar. E vamos chamar Geandra Portela, da TV Antares, no Piauí, para a segunda participação. Professora, continuando, falando sobre reformas estruturantes no país que ficaram para trás nesse cenário de pandemia, especificando a região Nordeste, qual seria a com maior urgência para ser implementada e otimizar, dinamizar a região, dinamizar a economia da região? Veja, nessas reformas, eu não vejo o Nordeste separado. Eu acho que a gente tem, como nordestino, que pensar o Brasil primeiro, para depois pensar o Nordeste. Então, na pauta das reformas, a gente tem que primeiro ser brasileiro. Quais são as reformas que criariam uma outra economia no Brasil do século XXI? Então, eu vejo que a reforma tributária é uma, mas eu vejo que temos que reformar o gasto público também. Precisamos gastar mais em educação, precisamos gastar mais em ciência e tecnologia. Quando a gente fez isso, melhorou. O Nordeste melhorou. Quando se gastou mais em ciência e tecnologia, o Nordeste melhorou. Quando se gastou mais em educação, o Nordeste melhorou. Então, tem coisas da nossa agenda nordestina que são, antes de tudo, agendas nacionais. Eu acho que essa tua pergunta é uma delas. Que eu, como nordestina, quero me sentar em Brasília para discutir o Brasil junto com a discussão do Nordeste. Para que eles também não discutam o Brasil pensando que o Nordeste, depois a gente resolve com política compensatória. Basta. Nós não queremos mais políticas compensatórias. Nós queremos sentar lá na mesa nacional para discutir reformas brasileiras que sejam positivas para o Nordeste, e acho que essa é a nossa agenda. Agora, o Nordeste tem investimentos importantes que a gente tem que defender. Eu já falei de um aqui, que é a nova infraestrutura de comunicações, que se a gente não valorizar ela, nós vamos ficar para trás em muitas atividades. Mas, ao mesmo tempo, vezes, o Nordeste tem hoje ecossistemas inovativos muito interessantes. A Paraíba tem, Pernambuco tem, o Ceará tem. Então, a gente tem uma capacidade de resistir a isso que está aí, muito interessante. Agora, eu acho que na tua pergunta, eu quero ser primeiro brasileira, sendo nordestina, né? Botando o dedo na ferida para não deixar a gente para discutir depois. E estamos chegando ao final do Giro Nordeste. Gostaria de agradecer a participação da economista e professora Tânia Bacelar por esse bate-papo rico, super interessante. E eu gostaria de deixar um minuto, professora, para suas considerações finais. Bom, eu queria agradecer a você, dizer que para mim foi uma alegria conversar com tanta gente boa ao mesmo tempo, com perguntas tão instigantes, né? E eu acho que a pandemia vai passar. E a gente tem uma agenda nova para enfrentar, e acho que o Nordeste está se diferenciando. O Nordeste tem uma agenda nova para sugerir ao Brasil. Então, vamos exercer esse protagonismo quando a pandemia passar. É para isso que eu convido vocês. Mais uma vez, obrigado, professora Tânia Bacelar. Quero também agradecer aos entrevistadores, Nathalie Queiroz, da TV Pernambuco, Selma Souza, da TV Aperipê, em Sergipe, Gilberto Lima, da Rádio Timbira, no Maranhão, Fabrício Camboim, da TVE Alagoas, Laísa Félix, da TV da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Carla Soraya, da TV Ceará, Naná Garcês, da Empresa Paraibana de Comunicação, e Geandra Portela, da TV Antares, no Piauí.
Muito obrigado também a vocês que acompanharam o Giro Nordeste. Na semana que vem, a convidada é a governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra. Até o próximo programa.